destaque no Academia de hoje, a propriedade intelectual na visão da Corte Europeia de Direitos Humanos. Dissertação de Ottoni Ferreira Filho, apresentada ao Programa de Pós-Graduação e Pesquisa Stricto Sensu em Direito Internacional Econômico, da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Direito Internacional Econômico. E tem muito mais no programa de hoje. A bibliografia utilizada neste estudo, o quadro Teses e Dissertações, confere as últimas edições da produção acadêmica no mercado editorial. Ana Frazão, doutora em Direito Empresarial, está no quadro Banca Examinadora, falando sobre as observações de uma banca. E no perfil, um pouco da trajetória jurídica de Aldir Guimarães Passarinho, um piauiense que nasceu na cidade de Floriano. Tudo isso no Academia que começa agora. Para debater a propriedade intelectual na visão da Corte Europeia de Direitos Humanos, convidamos Inês Lopes, doutora em Direito Internacional pela USP e coordenadora do curso de Direito do Unieuro, e Eduardo Licurgo Leite, professor de Direito Autoral do UniCeub e mestre doutorando em Direito Internacional pela American University Washington College of Law, Washington, nos Estados Unidos. Eu gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do programa Academia e, não diferente, claro, já passando a palavra, inclusive, ao professor Ottoni para fazer a apresentação do trabalho. Ottoni. Bom, a minha dissertação de mestrado foi inspirada por um texto científico de Lawrence Harvard, da Universidade de Harvard, que ele intitulado A Nova Fronteira da Inovação, a Propriedade Intelectual e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Eu dividi o trabalho em 5 partes. A primeira parte, eu tratei história do surgimento da propriedade intelectual, bem como as diversas modalidades de propriedade intelectual, como a patente, as marcas, segredo de negócio, copyright, indicação geográfica, bem como também a respeito da função social da propriedade intelectual, questões políticas relacionadas à propriedade intelectual e algumas teorias públicas que foram segmento surgimento da propriedade intelectual. No segundo capítulo, eu tratei das exceções ao direito de exclusividade da propriedade intelectual. Essas exceções comportam a licença compulsória, a importação paralela, a teoria do esgotamento dos direitos, a exceção para a pesquisa, a operação antecipada. Bom, no terceiro capítulo, eu abordei os efeitos econômicos que a propriedade intelectual gera. A propriedade intelectual, ela é um monopólio, ela faz surgir um monopólio para o titular do direito. Com a existência do monopólio, o preço de uma mercadoria, de um produto, ele fica acima do preço natural do que existiria se houvesse concorrência perfeita. Então, a propriedade intelectual, ela gera uma perturbação na economia, no ciclo econômico, porque a partir do momento da existência da propriedade intelectual, há também a existência de um monopólio. Esse monopólio faz gerar preços altos, e esses preços altos podem fazer com que o Estado, tendo por base o interesse público, venha a interferir para fazer com que esse direito de propriedade intelectual seja desconsiderado em certos casos. E a propriedade intelectual também é uma falha de mercado. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. Os aspectos positivos é que ela está relacionada a aumento
aumento da capacidade de lucro da empresa e acumulação de capital. Os aspectos negativos relacionam-se principalmente com a questão do preço mais elevado e a incapacidade econômica de todos os cidadãos de terem acesso ao produto ou à mercadoria. Bom, no quarto capítulo, eu tratei da questão do multilateralismo, do ambiente multilateral de países com soberania relativizada, ambiente que a propriedade intelectual está inserida. E esse ambiente que eu tratei especificamente é o ambiente da União Europeia. Nesses casos, observamos que a existência de órgãos supranacionais, como a Corte Europeia de Justiça, faz com que algumas nações, as nações da União Europeia, tenham a sua soberania relativizada, porque muitas vezes as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, ela vai rever as decisões, julgamentos dos decisores nacionais, dos tribunais nacionais. Isso implica uma perda de soberania dos países. Bom, e no último capítulo, eu trato dos três paradigmas que se desenham, três paradigmas interpretativos que se desenham na Corte Europeia de Direitos Humanos a respeito da propriedade intelectual. Esses paradigmas são o paradigma do primado da lei, o paradigma da execução e o paradigma do balanceamento da propriedade intelectual. Esses três paradigmas, sejam tomados separadamente, quando tomados separadamente, eles podem influir bastante na soberania dos países europeus. Por exemplo, quando se aplica um paradigma do primado da lei, a interferência na soberania dos países europeus é uma interferência mínima, porque a Corte Europeia de Direitos Humanos, nesse caso, só faz uma revisão quando existe uma arbitrariedade ou um abuso flagrante dos decisores nacionais. Então, é uma atuação discreta na soberania dos países europeus. Já no paradigma da execução, já é uma influência maior, já é uma influência maior uma perda de soberania maior dos países europeus, pois a Corte Europeia de Direitos Humanos determina que obrigações positivas sejam cumpridas pelos Estados nacionais. Essas obrigações positivas dizem respeito a procedimentos, a um sistema legal que garanta os direitos dos titulares da propriedade intelectual. Já o paradigma do balanceamento da propriedade intelectual é um paradigma que afeta substancialmente a soberania dos países europeus. Porque, nesse caso, a Corte Europeia de Direitos Humanos, com base no artigo 1º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, pode impor um piso e um teto para interpretação do direito de propriedade intelectual, interferindo na interpretação microdoméstica dos países europeus. E, basicamente, eu concluí, na análise final da dissertação, o fato da propriedade intelectual ser considerada um direito humano pela Convenção Europeia, pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Esse fato é bastante importante porque tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física podem ser titulares de propriedade intelectual. Só que a pessoa jurídica nem sempre ela tem um direito humano que seja o interesse dela seja o direito humano, como a pessoa física. A pessoa física sempre vai ter o direito humano, uma coisa visível, latente. A pessoa jurídica não. A pessoa jurídica, às vezes, o interesse é mais financeiro, né? E o direito humano fica de lado. E muitas vezes a pessoa jurídica pode se utilizar de um direito humano para prejudicar o direito humano das pessoas físicas, né? Então, essa foi a conclusão da minha tese de mestrado.
Bom, eu agradeço as palavras do professor Ottoni, e é sempre um tema bastante interessante, seja o da propriedade intelectual e aí também o dos direitos, né, direitos autorais, e nós teremos aqui mais tempo. Nós vamos aprofundar nesse tema trazido pelo professor Ottoni daqui um pouquinho na parte de debates, segundo, terceiro bloco. Agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual, de Maristela Basso, editora Livraria do Advogado. Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos, de Patrícia Luciane de Carvalho, editora Atlas. A afirmação histórica dos direitos humanos, de Fábio Conder Comparato, editora Saraiva. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. E é hora de conferir o que há de novo no mercado editorial da Academia Jurídica. Publicidade registral imobiliária, dissertação de Marcelo Salaroli de Oliveira. O Ministério Público na construção do Estado Democrático de Direito, tese de José Eduardo Sabo Paz. Função social dos contratos, interpretação à luz do Código Civil, tese de Gerson Luiz Carlos Branco. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já! Em debate hoje no Academia, a propriedade intelectual na visão da Corte Europeia de Direitos Humanos. Dissertação de Ottoni Ferreira Filho, apresentada ao programa de pós-graduação, estrito sensu, em Direito Internacional e Econômico da Universidade Católica de Brasília, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Direito Internacional Econômico. Nós vamos agora já para a parte de debates e eu gostaria já de contar com a participação da professora Inês Lopes. Obrigado, professora. Eu que agradeço, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa Academia e também gostaria de parabenizar o Ottoni pela sua dissertação de mestrado, fazendo uma interligação aí entre propriedade intelectual e direitos humanos. A sua tese é bastante interessante no sentido de fazer essa interligação, né, do direito à propriedade intelectual e a questão dos direitos humanos, porque naquilo que você descreve no seu trabalho, você tem, a partir da Revolução Industrial, uma necessidade de uma proteção de um novo tipo de propriedade, que é a propriedade do conhecimento, a propriedade das grandes invenções que surgiram a partir dessa nova forma de organização econômica da sociedade. E tanto que uma das primeiras preocupações da sociedade internacional foi justamente proteger os direitos autorais, os direitos dos inventores. Inclusive, nós tivemos aí a criação da União de Proteção Industrial ainda no século XIX. Depois, no século XX, nós temos aí o que a doutrina coloca da afirmação dos direitos humanos, enquanto que a propriedade intelectual cada vez mais foi se desenvolvendo, inclusive com a criação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e em sede da ordem econômica, ser um dos temas, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, ou seja, a propriedade intelectual da perspectiva econômica sempre teve muito bem engessada, muito bem amarrada. No próprio direito brasileiro, nós observamos já no período pós-independência uma preocupação de se proteger também a propriedade, no sentido mais amplo, e a proteção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, são consolidados apenas no século XX. E essa interligação que você faz da propriedade intelectual e também das suas críticas com relação a ela também ser responsável pela falha de mercado, ou mesmo na questão do domínio do mercado fixando preços, e aí a gente tem alguns exemplos, a própria União Europeia avançou no sentido de também se limitar esse monopólio que existe decorrente desse direito de propriedade, como no caso da Microsoft, né, que a própria União Europeia acabou condenando a Microsoft por justamente praticar o monopólio, e isso fere um direito maior, que é o direito da concorrência,
e o direito de livre mercado de todos terem acesso à participação nos mercados. Por outro lado, você também aborda a questão do Estado, né, e a questão da soberania estatal dentro do mundo globalizado e num contexto em que o poder econômico é um poder dominante. E aí você coloca bem quando diz que o Estado acaba sendo, em certo grau, fragilizado nessa questão da propriedade intelectual e das incapacidades em certo grau dentro dos seus estados, com relação ao acesso a produtos, com relação à manutenção de certos investimentos. Se nós observarmos, por exemplo, nas crises econômicas, o que ocorre com os Estados Unidos, por exemplo, na crise de 2008 e outras crises anteriores? Sempre pedem a repatriação, e essa repatriação implica tanto nos royalties decorrentes das produções que são realizadas pelas multinacionais, como também a repatriação de direitos de propriedade intelectual. Isso torna economicamente o Estado impotente perante a sua sociedade, porque as suas tomadas de decisão política, e principalmente na área econômica, vão depender da mobilidade de capital que ocorre em momentos de crise ou em momentos de bonanças também. E o Estado acaba sendo fragilizado e muitas vezes não adotando as medidas públicas e políticas mais adequadas a um certo momento, porque ele se torna incapaz, no sentido de garantir às pessoas certos direitos, porque se o Estado ele depende de investimento estrangeiro, até que ponto ele vai garantir os investimentos nas obras e outros segmentos da sua economia, se esses capitais saíram de seu mercado interno? Então, fragiliza esse sistema. A outra questão também é com relação a que você não aborda tanto no trabalho, mas é que eu considero extremamente importante, e você faz uma menção breve, é a questão do acesso àquilo que decorre da propriedade intelectual. Nós estamos aqui dentro de um estúdio de TV e dependemos de toda a tecnologia. Temos a tecnologia na era digital, a tecnologia na área eletrônica, na área da informática, na área das telecomunicações. Nós dependemos dessa tecnologia. E aí, até que ponto a gente tem acesso se essas tecnologias têm um preço extremamente elevado? Ou também uma outra questão, uma distorção daquilo que é propriedade intelectual, a ponto de algumas pessoas, né, tentarem se apropriar de produtos naturais. Cupuaçu agora pode ser patenteado, rapadura agora também pode ser patenteado. Então, deve-se também levar em consideração certos limites éticos na forma com que você atua na sociedade. E cabe às empresas, de um modo geral, nacionais ou multinacionais, porque se a gente pensar na questão da globalização, todas as pessoas são internacionais e todas as pessoas são globalizadas. Quer diretamente, ela se deslocando de um lugar para outro, quer direto ou indiretamente recebendo informações. Porque as economias são interligadas e qualquer tomada de decisão de outro Estado interfere na tomada de decisão de outro, com reflexos diretos ou indiretos. Então, todas as pessoas são afetadas no mundo globalizado e todas as pessoas pertencem a essa sociedade internacional. Então, é necessário que se estabeleça, né, e isso você tem aí já mecanismos desenvolvidos, por exemplo, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, de se estabelecer limites éticos para as empresas multinacionais, estabelecendo código de conduta, assim também como na Organização de Cooperação Econômica, para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Estabelecendo também regras, né, termos de conduta, regras de conduta para as empresas multinacionais, estabelecendo certos limites na sua atuação. E essa atuação, em certo grau, está relacionada à propriedade intelectual, que é justamente permitir o acesso, como você bem colocou, e também não só o acesso, mas também tem limites éticos de se apropriar daquilo que ela não pode ser apropriada. Será que você pode se apropriar de uma rapadura, do cupuaçu? Então, ou mesmo do princípio ativo, né? E aí, voltando à questão do Estado, e aí eu formularia a primeira pergunta, que você coloca da questão da diminuição, da relativização da soberania estatal. No mundo atual,
o Estado hoje, ele é soberano, possui uma soberania absoluta? Até que ponto o direito internacional limita essa soberania no que concerne à propriedade intelectual? Essa seria a primeira pergunta que eu gostaria de formular. Bom, a minha opinião a respeito disso é em conformidade com José Eduardo Faria, né? Hoje em dia, a soberania é relativizada, não é absoluta como séculos atrás, né? E essa soberania relativizada, ela é originada principalmente pela questão dos blocos econômicos. Quando você percebe, por exemplo, a União Europeia, que foi o caso que eu estudei na minha dissertação, os países da União Europeia, eles possuem um parlamento comum, existe um Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, e isso mostra que um país ele não pode tomar uma decisão de forma unilateral. Porque a pretensão de um país precisa passar pela via da multilateralidade, né? Ou seja, tem que ter a concordância dos pares, né? Dos outros atores, dos outros estados. Então, a globalização, o ritmo econômico que está ocorrendo atualmente, né? Está ocorrendo esse fenômeno. O Brasil também está inserido nesse contexto, né? Pode ver que o Mercosul está em estágio inicial, não tão avançado quanto a União Europeia, né? Está galgando passos para uma sincronização de políticas fiscais, políticas legislativas, né? Então, uma outra questão importante também relacionada com a relativação das soberanias é o papel de outros atores que não sejam o Estado. Grandes empresas transnacionais, elas têm um poder econômico muito elevado, e essas empresas também são importantes para os países onde elas se situam, a sede desses países. Por exemplo, uma empresa transnacional americana, essa empresa transnacional americana, foi ela que acionou a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Anheuser-Busch, que produz a cerveja Budweiser. Então, Portugal tinha anulado um registro da cerveja dela lá em Portugal. Então, o que ela fez? Ela acionou a Corte Europeia de Direitos Humanos para fazer com que Portugal, certo, revisse a decisão de Portugal. Isso já mostra a perda de soberania de Portugal, ou seja, uma empresa pediu para um ente supranacional para que revisse a atuação de um Estado, né, a decisão de um Estado. Então, isso aí já mostra o quanto que a soberania foi relativizada, né, com a formação dos blocos econômicos. E a empresa fabricante de Budweiser perdeu a ação, mas nesse julgado, a Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu que a propriedade, o direito de propriedade, também se estende ao direito de propriedade intelectual. O artigo 1º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que trata da propriedade, também se estenderia à propriedade intelectual, porque a propriedade é um direito fundamental humano de primeira geração, propriedade em sentido geral. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos entendeu que isso se estende também para a propriedade intelectual. Então, essa empresa norte-americana, percebendo isso, tentou fazer com que a Corte Europeia afirmasse que o direito humano dela estava sendo lesado e que Portugal voltasse atrás e concedesse o registro que ela tinha anteriormente à sua cerveja Budweiser. Então, basicamente, isso mostra como a soberania dos países hoje está relativizada, né? Sim. Nesse contexto, você traz uma dimensão do poder das pessoas de poder acionar tribunais internacionais para exercer certos direitos. Mas existem limites nessas atuações? O que a empresa tem que fazer anteriormente, ou qualquer pessoa, perante esses organismos internacionais, ou elas podem acionar diretamente? A Corte Europeia de Direitos Humanos pode ser acionada por pessoas, né? Por pessoas jurídicas, pessoas físicas, mas a matéria tem que ser direito fundamental humano, né? Só direito fundamental humano. A propriedade intelectual é julgada à luz do direito fundamental humano. Existem outros órgãos, outra característica desse mundo
multilateral diz respeito à existência de outros organismos supranacionais que julgam a propriedade intelectual, como a própria Organização Mundial do Comércio, que tem como legislação principal o TRIPS, né, os aspectos, o acordo sobre os aspectos sobre a propriedade intelectual relacionada ao comércio, e também o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. Todos esses 3 organismos, eles podem julgar a propriedade intelectual. Então, a empresa pode recorrer de acordo com o interesse dela. Só que, nesse caso específico, ela achou que tinha um direito fundamental dela, humano, sendo frazado. Então, ela recorreu especificamente à Corte Europeia de Direitos Humanos. Né? Porque, na verdade, ela queria que os efeitos fossem produzidos num determinado país, que foi a República Tcheca, né? A República Tcheca, exatamente, estava em contenda com... E o resultado, você considera positivo da Corte? O resultado eu considero positivo no seguinte sentido, que a propriedade intelectual, eu vejo que ela tem uma pequena diferença da propriedade em termos gerais. A diferença é que a propriedade, em sentido genérico, ela tem a característica da permanência. Né, permanência. Já a propriedade intelectual, ela tem a característica de possuir um lapso temporal determinado. Né? Agora, a propriedade intelectual, eu achei importante a Corte considerá-la como direito humano, porque quando o titular é uma pessoa humana, certo? Ela pode se ver protegido pelo próprio direito humano. Agora, quando é uma pessoa jurídica, eu acho que já é meio perigoso, eu acho que não foi tão feliz a Corte. Porque aí, nesse caso, a pessoa jurídica pode se utilizar de um direito humano, mas, na verdade, por interesses financeiros, né? Que uma pessoa jurídica vive 300, 400 anos, está aí, né? No mercado. A pessoa física não, vive 70, 50 anos, né? Na verdade, talvez você possa ter até uma inversão, enquanto que a pessoa física pensa primeiro na questão humana e depois na financeira, a outra parte não pensa primeiro na financeira para depois dizer, olha, isso é bastante humano. Mas é interessante essa discussão, que se nós formos pensar nessa questão de propriedade intelectual, a gente tinha a discussão da fórmula da Coca-Cola, da Pepsi, aí agora da Microsoft, depois a gente passa agora pelo Cupuaçu e pela... É bastante interessante e vamos ver o que vem mais por aí, né? Professor Licurgo. Primeiro agradeço o convite, claramente. É sempre interessante participar do Academia, poder discutir aqui temas afetos à propriedade intelectual. Eu gostei do trabalho do Ottoni. Acho que essa combinação de propriedade intelectual com direitos humanos, esse estudo, ele é feito no exterior, é dado a ele mais ênfase do que nós damos aqui na Academia. Então, são poucos os corajosos que enfrentam ou ousam enfrentar esse tema, porque é difícil quando você começa a comparar dois direitos que se igualam e que estão postos na mesma condição e que muitas vezes têm um aparente conflito, como resolvê-los. Mas, na verdade, quando nós colocamos direitos humanos e propriedade intelectual, o que a gente vê é um enlace, uma combinação em prol do desenvolvimento social, humano, enfim. É um tema moderno, né? Está em voga. Quando a gente pensa em propriedade intelectual, o que a gente vê, muitas vezes a gente não se dá conta, mas se pararmos para analisar, a gente vai ver que está no nosso cotidiano, né? Ano passado, o Brasil adotou sanções aos Estados Unidos advindas de uma decisão da OMC, no caso do algodão, mais sanções direcionadas à propriedade intelectual. Então, a retaliação vem em forma de propriedade intelectual. E isso já diz, olha, esse é um ponto importante para as economias, para as sociedades mundiais. É para o governo americano, ou é para os norte-americanos como desenvolvimento, e é para o Brasil também. Esse reconhecimento, então, é muito importante. Me parece que tanto direitos humanos quanto propriedade intelectual são baseados em políticas.
né? Políticas que são adotadas pelos Estados, partes dos inúmeros acordos internacionais que nós temos, e decisões políticas sempre representam o que eu, já parafraseando um autor americano, digo que seriam escolhas trágicas, né? Quando nós optamos por proteger a propriedade intelectual, nós estamos fazendo uma opção por tirar, por um prazo determinado, da livre utilização da coletividade aquelas obras, ou aqueles inventos. Isso se revela uma escolha trágica, porque qual é o outro lado? Eu não protejo a propriedade intelectual, permito que a sociedade use livremente inventos, obras e tudo mais. Porém, será que eu vou dar um incentivo para novas criações? Será que os outros autores, outros inventores vão inventar sem proteção? Então, qualquer opção que eu faça vai sempre parecer uma escolha trágica, mas uma escolha trágica em prol do desenvolvimento. E aí a gente tem muito que essa discussão entre direitos humanos e propriedade intelectual vem também para países em desenvolvimento, ela tem a relevância. E quando nós comparamos, como no caso da cerveja Budweiser lá em Portugal, nós temos uma empresa multinacional postulando o reconhecimento de direitos, um país desenvolvido, Portugal. Mas nós temos também esse enfrentamento entre países em desenvolvimento, como é o nosso caso. Aí me parece uma coisa que ocorre. Quando a gente fala em países em desenvolvimento, nós temos normalmente países desenvolvidos querendo impor a propriedade intelectual deles aos países em desenvolvimento. Seria mais ou menos como se eu chutasse a escada. Então, eu tenho uma escada para um segundo andar, esses países em desenvolvimento já chegaram no segundo andar e deram um chute na escada, aqui nós estamos, ninguém vai mais chegar. Talvez até pretexto, inventei a escada, ela é minha, eu que mando. Exatamente. Professor Licurgo, eu vou lhe pedir só mais um tempinho, nós vamos aqui agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia e já o professor Licurgo, continuando aqui a sua observação acerca dessa atividade e também já com uma pergunta para o professor Ottoni. Até já. Em debate na Academia, a propriedade intelectual na visão da Corte Europeia de Direitos Humanos. Dissertação de Ottoni Ferreira Filho, apresentada ao programa de pós-graduação, estrito sensu, em Direito Internacional e Econômico da Universidade Católica de Brasília, como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Direito Internacional e Econômico. Vamos agora a uma pausa no Academia para ouvir a doutora em Direito Empresarial, Ana Frazão. Ela dá dicas de como deve ser a apresentação de um acadêmico na hora de defender o seu trabalho. A banca observa muito a forma como o candidato reage também às críticas e às sugestões que são colocadas. Na verdade, o objetivo de uma banca examinadora, de um trabalho final de mestrado ou doutorado, é também o de estimular e propiciar um diálogo. Então, é muito importante, em primeiro lugar, que o candidato tenha uma conduta tranquila, uma conduta honesta, inclusive para fim de assumir eventuais erros ou falhas no trabalho, até porque todo trabalho tem falhas, e que possa responder adequadamente essas arguições. Muitas vezes é na arguição que a banca estará avaliando o domínio que o candidato tem realmente do tema, a segurança e a concatenação que ele tem das suas próprias ideias. É por isso que a gente diz que a apresentação ela não é só figurativa, principalmente nos momentos dos debates, é muito importante que o estudante possa, de fato, se apresentar, defender o seu trabalho, defender as suas ideias, com firmeza, porém também com serenidade. Bem, de volta aqui ao debate do programa Academia, falando hoje sobre propriedade intelectual. Vamos voltar com o professor Licurgo, que no finalzinho do bloco anterior falava justamente da subida da escada por
digamos, alguns países e depois eles dispensariam essa escada e outros não conseguiriam. Mas retirariam a escada para os outros não seguir. Né? Vem a questão, eu quero chegar lá, eu tenho esse direito de chegar lá, se eu estou em desenvolvimento, eu acho que eu tenho esse direito. Como fazê-lo? Usar a escada, pegar um elevador, uma corda? Eu tenho que ter condições para galgar ou para adquirir esse conhecimento e até transformá-lo em novos conhecimentos. E aí eu acho, o Tony coloca bem, a questão das limitações e exceções. Propriedade intelectual, ela nunca é absoluta. Ela vem com limitações. Ela vem num pacote completo. Licenças compulsórias, limitações em direitos autorais, formas pelas quais o uso daquele bem que está protegido, ele se faz livre. Ou seja, se num ponto eu protejo, no outro eu também digo, olha, nessas circunstâncias você pode usar livremente aquilo que eu criei ou que eu inventei. Então, isso também é uma ferramenta, um balanço para se poder encontrar, e está bem posto no trabalho, a questão do balanço entre o absolutismo, que poderia se representar a propriedade intelectual, e os interesses da sociedade. Eu tenho um conflito de interesses entre usuário e titular de direitos sempre, muito latente, mas esse conflito de interesses ele é muito amenizado por essas ferramentas que o Otônio bem colocou na sua exposição. Você tem licenças compulsórias, limitações, exceções, domínio público e outros elementos todos que estão inseridos no contexto da propriedade intelectual. O que a gente tem sempre é uma busca por acesso muito grande. Eu quero ter acesso ao que o outro inventou. Mas qual é a dimensão desse acesso? É um acesso pago ou é um acesso livre? Óbvio que se você for perguntar para o usuário, seja ele individual, coletivo, ele vai sempre dizer que ele quer ter o acesso livre. O ideal para ele seria o acesso livre, sem pagamento. Mas só que esse acesso livre pode representar uma falta de incentivo, sempre. E se trocar ele o lado do balcão, talvez ele mude. Talvez ele mude, normalmente ele muda. Normalmente ele muda. Olha, eu quero ter acesso ao seu, mas na hora que eu criei o meu, eu quero receber pelo que eu criei. Né? Então isso é uma posição que fica muito clara. A professora Inês falou da questão da rapadura, que hoje em dia os europeus registram rapadura, os americanos registraram rapadura, cupuaçu, açaí. Eu não posso nem culpar os órgãos desses estados, porque eu fico imaginando um alemão se deparando com a palavra rapadura. Ele deve primeiro ler aquilo como rapa do rá. Um alemão um analista de marcas ou patentes japonês se deparando com uma coisa que ele nunca viu. Uma fórmula química que, na verdade, é a composição do cupuaçu, do açaí. E aí uma palavra estranha. Eu acho que isso foi muito consequência, esses registros que ocorreram, de um certo despreparo ou desinteresse do próprio Estado brasileiro em proteger os nossos bens. Há muitos anos atrás, esses registros foram feitos e concedidos, e não me parece que o Estado brasileiro tenha agido prontamente naquele momento, na verdade, ele demorou para agir. O que eu acho que outros países não teriam demorado. Países desenvolvidos teriam berrado no primeiro momento. Já se precavendo, tomando uma posição para se proteger. Sim, olha, isso aqui é a cultura geral do meu povo. Então, vem das minhas raízes. Né? Uma pergunta, professor? Eu tenho. O Otônio me fala em um direito de propriedade intelectual. Eu pergunto se esse direito, na verdade, essa propriedade intelectual não representaria um direito às avessas. Um direito positivo, afirmativo sobre uma propriedade. Eu dou, por exemplo, essa caneta é de quem? Essa caneta é minha. Eu tenho a afirmação de um direito sobre a caneta. Se na propriedade intelectual isso não poderia ser um direito de caráter negativo.
Ou seja, já que eu não consigo controlar a informação, a propriedade intelectual é baseada no conhecimento, e o conhecimento, se eu estou falando aqui, você me escuta, eu não tenho como dizer, é meu, eu não tenho como fazer essa limitação. Então, na verdade, o que a propriedade intelectual faz seria colocar uma capa. Você não pode usar esse conhecimento, entre aspas, sem a minha autorização. Se essa é um ponto, e aí eu venho logo em seguida, no caso Budweiser, vou me referir assim, acho mais fácil do que no caso cerveja, se há um entendimento de que houve perda de soberania, ou se na verdade a gente poderia considerar que Portugal exerce a sua cidadania plenamente quando concorda, quando assina a sua adesão à União Europeia e concorda em se submeter às cortes, aos órgãos daquela instituição. Será que eu não poderia dizer, não, é aqui um exercício pleno da soberania, porque se Portugal não tivesse aderido à União Europeia, talvez não tivesse sujeito à Corte Europeia de Direitos Humanos? Bom, vou tratar primeiro da questão da soberania, depois do aspecto negativo, né, da propriedade intelectual. Bom, a ótica que eu vi na questão de Portugal é a seguinte, que Portugal não pode mais, como tempos atrás, tomar uma decisão unilateral, nesse sentido, né? A relativização da soberania eu vejo como uma questão de que o país não pode mais unilateralmente tomar uma decisão, né? Justamente isso, ele entrou na Comunidade Europeia, já abriu mão existem países que até hoje não entraram, né? Não aderiram à Comunidade Europeia. Então, esses são mais soberanos, eu entendo, né? Mas os países que entraram na Comunidade Europeia, eles acordam sobre determinados assuntos, entram em acordo, né? Então, de certa forma, eles são obrigados a cumprir aquelas... Né? Se por acaso forças políticas do país forem contra, nós não queremos, não existe possibilidade, né? Tem que seguir ali o que foi acordado, né? Então, eu vejo a relativização da soberania nesse aspecto de o país não poder mais unilateralmente tomar uma decisão, né? Então, a questão do multilateralismo, né? A decisão tem que ser compartilhada por todos os entes participantes, né? Então, eu vejo nesse ponto. Sobre a questão, a visão da propriedade intelectual, não como um aspecto negativo dela, é uma visão assim, eu vejo da seguinte forma, que a propriedade intelectual, ela é interessante para o Estado. Primeiro que o Estado se serve da propriedade intelectual para acumular capital, e existe um cronista chamado Schumpeter que comenta que é apenas com inovação que o crescimento econômico vai se dar, né? Então, o Estado tem interesse em proteger a propriedade intelectual, porque o Estado precisa de crescimento econômico que vai atrair tributos, atrair renda para o Estado. Só que, ao mesmo tempo, existe toda uma demanda na questão de saúde pública, né? Em questão de acesso, que os preços são muito elevados para as pessoas terem acesso, não têm condições de adquirir. Então, nesse ponto aí, a propriedade intelectual ela é negativa, porque o detentor de propriedade intelectual ele vai dizer o seguinte: isso aqui é meu, é uma coisa importante, né, mas o Estado tem que negociar comigo, né, para eu baixar o preço, né, porque de graça dificilmente uma pessoa jurídica vai conceder um produto que ele demandou anos e anos de pesquisa, muito investimento, né, e ele quer ter o retorno daquilo. Então, nesse aspecto, eu vejo realmente que a propriedade intelectual é um direito negativo nesse ponto, né? Que o detentor, o titular do direito, ele, de qualquer forma, ele vai tentar compensar o custo que ele teve, né? Ou entrar em acordo com o Estado, ou, em último caso, uma licença compulsória, uma quebra de patente, né? Em último caso, né? Então, eu vejo que a propriedade intelectual é negativa nesse ponto, né? No ponto de que o titular da propriedade intelectual, ele vai tentar, de todas as formas, garantir lucro, né? Lucro esse que compense principalmente o custo em pesquisas, né?
Agora, professor Tony, talvez fique aqui um pouquinho à parte, mas qual a opinião do senhor, por exemplo, com relação à propriedade intelectual? O senhor citou o caso de Portugal, mas e daqueles em que, ao contrário, fazem justamente, ou digamos, ou se utilizam de uma propriedade intelectual, que seja, por exemplo, na indústria, mas de forma que aí poderia ser vista como falsificado, digamos, por exemplo, China, Taiwan, onde a gente sabe que tem muita procedência de produtos nesse. E aí? E a Corte? Pois é, existem a Corte Europeia de Direitos Humanos, existem vários julgados sobre isso, né? Justamente uma das tendências, um dos paradigmas que eu mencionei é o paradigma da execução. Onde existe muita pirataria, muita cópia, né? Justamente em países onde não existe um sistema legal que garanta os direitos não garanta os direitos aos titulares de propriedade intelectual. Então, nesses casos, as empresas interessadas elas podem acionar a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos vai determinar que a China, por exemplo, a China faça cumprir determinações positivas, obrigações positivas. Quais seriam essas obrigações? Fazer uma execução adequada, medidas provisionais, um processo adequado que garanta o direito ao titular do direito de propriedade intelectual. Inclusive, a TRIPS, que é o acordo sobre aspectos de direito de propriedade intelectual relacionado ao comércio, que é o acordo constituído da OMC, serve de parâmetro para isso, né? Então, a Corte Europeia de Direitos Humanos sempre se remete à TRIPS para fazer com que o país use como os modelos existentes na TRIPS para fazer um sistema legal eficiente que garanta os direitos do titular de propriedade intelectual. Só uma consideração. Nessa questão que você fez abordagem agora, com relação à China, por exemplo, na China ou em Taiwan, no caso de violação de direito de propriedade intelectual, a empresa que se sente lesada, ela poderia acionar a Corte Europeia. Mas a Corte Europeia teria aplicação extraterritorial no âmbito aí é uma questão de eficácia, né? A questão aí já não teria como fazer uma afirmação a respeito. A única coisa que eu poderia dizer, com base no meu trabalho, né, é que existe a possibilidade da Corte determinar, né, que a China cumpra as obrigações de proteger o direito de propriedade intelectual. E esse cumprimento se dá com os modelos existentes na TRIPS. Sim, mas desde que o Estado seja membro de um organismo internacional da qual estejam eles de comum acordo naquele tratado internacional. Exatamente. Eu posso Claro. fazer não é uma parte, mas é uma pergunta em cima que a professora Inês perguntou. Será que a Corte Europeia poderia impor sanções ou permitir retaliações, no caso, por exemplo, da China? Eu não tenho notícia a esse respeito. O que a Corte Europeia poderia fazer é determinar uma indenização monetária, né? Como é o caso no paradigma do balanceamento do direito, que eu comentei, o último paradigma da Corte, muitas vezes acontece, por exemplo, de um país, o próprio Estado, pega um software de outro país e não paga royalties. Isso é uma arbitrariedade, um abuso flagrante. A Corte determina que o país pague uma indenização, o Estado pague uma indenização àquela empresa. Isso já acontece, né, nesse sentido. Mas a gente pode ver que é uma coisa excepcional, né, mas acontece. E, aproveitando a questão da soberania, porque como é que ficaria a execução disso? O Estado é soberano e ele vai cumprir isso se ele quiser cumprir de acordo com seus interesses locais. E a partir do momento que ele não cumpre, ele não está no exercício da soberania por não concordar com aquele direito à propriedade intelectual? Existe essa possibilidade. Mas isso, a senhora diz, quando participa daquele acordo? Não, quando não participa. Quando não participa. Porque quando participa, por exemplo, se ele participa do acordo e ele não cumpre, ele pratica um ilícito internacional, porque ele está descumprindo com o acordo. Mas no caso de não cumprir de não fazer parte de um acordo, porque aí você tem uma decisão num determinado órgão da qual o Estado não faz parte, mas que pode produzir efeitos extraterritoriais e efeitos de terceiros países, em que é o caso daquele que é o violador de propriedade intelectual. Mas digamos que aquele terceiro país, que acaba sendo
desenhado naquela decisão como um violador de direitos humanos, pode ser que ele entenda que naquele caso ele não praticou a violação e ele não queira cumprir com a determinação. Ele não estaria exercendo o direito de soberania dele de não concordar que aquilo seja um direito de propriedade intelectual? Com certeza. Por isso, eu quis falar em retaliação. Será a minha... Tem o caso da China, porque a China certamente, até onde eu possa presumir, não é signatária da Convenção Europeia, não compõe o bloco europeu. Como, então, impor à China o pagamento, uma indenização para um país da Comunidade Europeia? Então, por isso que eu imaginei a possível retaliação. Esse país poderia retalhar produtos chineses sob a forma de propriedade intelectual ou quebra de patentes, enfim, de produtos chineses, sem violar os acordos internacionais. E aí vem uma outra pergunta. Numa decisão como essa que a gente está, essa hipótese que a gente está versando aqui da China, será que a gente não teria problemas relacionados a outros acordos multilaterais, mas mais abrangentes, por exemplo, o próprio TRIPS? Será que uma decisão dessa, de uma corte europeia, permitindo que houvesse retaliação, não pudesse implicar em infração a um TRIPS ou uma coisa assim? Bom, o que puder, isso é possível, né? Mas, pelo que eu observei aqui no meu trabalho, o termo retaliação, eu não vi esse termo especificamente no decorrer do meu trabalho. Porque eu não tratei especificamente disso no meu trabalho, na dissertação, mas eu penso que me parece que retaliação é mais ligada ao OMC, Organização Mundial do Comércio. Deve ser uma compensação econômica. Compensação, pelo que eu observei, a Corte Europeia de Direitos Humanos está ligada mais à indenização mesmo. E o país, como a doutora comentou, pode, questão de soberania mesmo, não honrar com aquilo. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecê-los pela presença, professor Tony, também professor Licurgo, bem como o professor Inês. Nosso muito obrigado pela presença aqui no programa Academia de hoje. E reitero o convite, você, acadêmico, pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica do piauiense Aldir Guimarães Passarinho. Aldir Guimarães Passarinho nasceu na cidade de Floriano, no Piauí. É formado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, atual Universidade do Estado. Exerceu a advocacia e assumiu diversos cargos importantes ao longo de sua carreira. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral de 1979 a 1981. Neste período, participou da elaboração da regulamentação da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. No ano seguinte, foi nomeado ministro da mais alta corte do país, o STF, chegando a ocupar a presidência do tribunal durante um mês antes de aposentar-se. E se o voto é o instrumento da manifestação do eleitor na escolha de seus representantes, os órgãos da Justiça Eleitoral são a instrumentalização indispensável para que seja válida e eficaz tal manifestação. É ela, de fato, a garantia do exercício das liberdades políticas e desta dependem os direitos fundamentais dos cidadãos. Obrigado e até o próximo programa.